Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Retratos. E hoje recebendo o chargista e cronista esportivo Som Salvador. A gente encerrava o primeiro bloco, você falava talvez essa timidez relacionada ao período da ditadura, né? Você sofreu algum tipo de censura nesta época? Não, em 76, que eu comecei no jornal, ainda havia, sim, lógico, uma certa censura, mas que não me atingiu assim tão violentamente, porque, na verdade, a minha geração começou a trabalhar, a fazer charge dentro, o que a gente conquistou espaço, né? Dentro da ditadura. Claro que a charge tinha que passar por alguém, tinha que ver essa coisa toda. Mas eu acho que eu não posso ficar... Tem muita gente que fala que sofreu para fazer e tal. Não foi o meu caso. Eu trabalhei, contestei a minha maneira, porque o importante naquela época era você ser dissimulado, você dizia alguma coisa. Exato, então eu fui por esse caminho. Não tinha talvez uma censura tão incisiva, mas tinha um clima de censura ainda da época. Tinha um clima de medo, né? Até de medo, porque a gente ouvia histórias terríveis e tal. Então, a censura foi assim. E depois, o grande problema que eu vivi com essa história foi que depois vem a abertura e você começa a se policiar, e aí foi um processo que não foi só meu, foi de toda a nação brasileira, para a gente perceber o seguinte: eu posso dar um passo a mais, eu posso atingir um ponto mais, eu posso ser mais incisivo, né? Eu posso falar que tem coisa errada nesse governo, eu posso botar o nome do presidente aqui nessa charge, por aí. Pode ser mais direto, né? Exato. Você disse que você contou um episódio de uma charge, você entrou no táxi, o taxista estava rindo. O que lhe dá mais satisfação? Quando a pessoa ri muito da sua charge, ou que ela reflita mais daquela mensagem que você passou? É engraçado, o chargista tem esses dois objetivos. Eu acho que a charge tem que ter um pouco de humor e tem que ter o objetivo político, social. Eu acho que é a média. Tem aquela pessoa que liga para o jornal e fala: olha, essa charge aqui está dizendo exatamente o que eu queria e tal. Então, eu acho isso interessante. Agora, eu não trabalhava em televisão e fiz uma exposição no Palácio das Artes. E a grande experiência que eu tive, se não me engano, foi em 1983, por aí, foi ficar observando as pessoas que viam as minhas charges expostas. É uma experiência que ninguém sabia quem era o chargista e eu estava ali do lado deles. Então, quando alguém se manifestava, eu procurava entender e tal. A crítica ou o elogio foi uma experiência muito interessante. Naquele momento. E qual é o segmento da sociedade mais fácil, digamos assim, ou que produza mais material para uma charge? Pessoal de Brasília, os políticos são fantásticos, né? E a gente tem aquela teoria: quanto mais humor a gente tem para a charge, pior a situação para o povo, porque o pessoal está errando muito. Exato. Mas o que a gente tem no noticiário, diário, alguns nomes aí que é só observar e fazer charge. A política brasileira dentro dessa diversidade toda, como é que você escolhe qual que vai ser assim, aquele assunto retratado, aquele personagem? Eu procuro na verdade, a gente busca aquilo que tenha a melhor aceitação do leitor e que seja uma preocupação maior, uma preocupação política, que não pode ser uma preocupação só do político A ou do político B. Tem que ser a preocupação do povo. Então, aí um ministro que está para cair, essa coisa toda, é um assunto que não há como fugir, né? E, em alguns casos,
e outro dia eu observei isso, que um ministro mentiu numa entrevista, e depois você vê. A gente tem que tomar até cuidado. Eu vi 6, 7 ou 8 chargistas do Brasil desenhando o nariz do Pinóquio. Mas o que trouxe a diferença foi o toque que cada um colocou. Sim. Um colocou, no meu caso, eu desenhei um avião em cima do nariz dele. O outro desenhou o Já nariz que ele mentiu dele. sobre o uso de um avião o uso de um particular. avião, Então o outro colocou o nariz dele esbarrando na mesa da Dilma. Então, há alguns assuntos são comuns para os chargistas. Então, eu acho muito legal quando a gente entra, por exemplo, na Charge Online, que é um site de humor, porque você tem um painel do humor no Brasil de norte a sul. Você tem o chargista da Bahia, você tem o do Rio Grande do Sul, o de Minas Gerais, ali, naquele site. Sim. Então a gente tem uma noção, opa, isso aqui está fazendo isso, olha, isso foi por outro caminho e tal. E alguma vez você já errou? Você já retratou um personagem ou uma situação e que depois, assim, uma denúncia não se comprovou ou o caso se reverteu? Você tem algum caso? Já porque nós dependemos, o chargista ele não tem aquela condição de investigar o fato, né? E então a gente vai pelo negociado. Eu não me sinto mal, não, porque a minha matéria-prima é a informação que eu tenho. Quando há a possibilidade de me retratar também numa charge, eu procuro fazer isso de alguma forma, né? Mas não é uma coisa que não me traz preocupação, porque política é o seguinte. Se ele não errou aqui, mas na frente ele vai errar, então já fica... Ou então já errou de estar lá, né? Eu não sei por que eu estou batendo, mas ele sabe porque está apanhando, então vai por aí. São aí outras situações que provocam, né, a charge, o esporte, a sociedade, quer dizer, o andamento social, quer dizer, a dinâmica social também provocam situações diárias e cotidianas que possam ser retratadas. Qual delas você prefere mais, com exceção à política? Eu acho que a moda é um deles, porque Desculpa a interrupção, que quando você começou na portaria do prédio, você tinha essa diversidade, era um retrato social ali. Então, você talvez tenha despertado esse lado a partir dessa observação social, né? A família embora eu tenha um grande respeito pela família e tal, mas é um meio onde o humor acontece sempre, o choque de gerações, pais, filhos, o avanço dos filhos em busca da modernidade, o quadradismo dos pais, isso sempre traz material para a gente fazer humor, né? Fora isso, você tem a moda, você tem a música e o outro é o futebol, que todo dia te traz aí, é um jogador gordo aqui, é um outro que parece arara ali. Então, eles mesmos... Há uma concorrência enorme, né? São os paradoxos brasileiros, né? Futebol, a política. Então... Mas, infelizmente, a gente percebe que há uma convergência de esporte e política. Eu não sou contra as políticas de apoio ao esporte, mas eu sou contra os políticos dirigindo o esporte. E, infelizmente... vem aumentando essa ligação. E o pessoal do esporte não percebeu ainda que só tem a perder com isso. Sem dúvida. Nós não sabemos aí se a Copa do Mundo será um ato político ou será um ato esportivo, se nós estamos pagando por isso, por quê? Porque nós queremos mesmo ver futebol ou porque o país quis isso, os nossos políticos gostam disso. Há um debate. Só dentro dessa seara, eu queria conversar um pouquinho mais de esporte no último bloco, mas já aproveitando, você diferencia, né, você consegue separar o Som Salvador, cronista esportivo, do chargista, jornalista? Separo. O cronista é muito indignado. O cronista é muito mal-humorado. Isso eu tenho certeza, eu percebo, eu vejo. Você é uma pessoa mal-humorada no dia a dia? Não. E é engraçado, o que acontece é que as pessoas conversam comigo durante o programa, às vezes chega assim,
você é muito ranzinza. Eu leio. E aí, coitada da Poliana, que faz o programa do Goiás, fica assim, gente, mas pessoalmente, é porque vocês não conhecem. Mas a imagem que eu passo no programa é essa, do cara que fala o que pensa do futebol. E o futebol me deixa indignado, porque não determina. Porque eu acho que o futebol ilude o torcedor. Hoje eu não vejo o futebol como eu via quando eu era apenas aquele cara que ia ao estádio para ver uma partida de futebol. Hoje eu enxergo um monte de dinheiro atrás do gol, um monte de dinheiro no túnel, eu enxergo alguém querendo ganhar dinheiro colocando perna de pau dentro de campo. E aí o humor fica às vezes em segundo plano, né? Mas o chargista não. Isso lhe trouxe algum problema? Porque você tem essa visão do chargista, né, do humorista, e traz esse lado mal-humorado, como você diz? Não, porque quando as pessoas conversam comigo, eu poderia trazer algum problema pessoalmente. Mas quando as pessoas conversam comigo, eu, olha, é diferente, não é assim. Tal. E aí você fica indignado e sua maneira de extravasar seria na charge. Mas você sabe que também existe aquela história do mal-humorado que acaba fazendo humor. No futebol eu sou assim, às vezes muito do humor vem da indignação. Só que não é um personagem, não é? Você não incorpora aquele humor. É uma indignação real em relação ao que acontece no mundo do esporte, no futebol mais especificamente. Né? Eu sei que tem gente que dirige isso para... Né? Tem um colega meu de longa data que às vezes a gente chegava para apresentar um programa, ou para debater durante um programa, debater futebol, ele falava comigo assim, você vai falar o quê? Você está a favor de quê? Eu falava, é isso. Ele falava, então eu vou falar o contrário. Mas para que isso? Ele falava, você vai ver, vai chover recado aqui, todo mundo vai ligar, vai comentar. Então, é assim, tem gente que muito, faz. Com certeza. É um truque de comunicação, né? Exato. Um soldado bom e soldado ruim, né? Pois é. Bom, e nós vamos para mais um breve intervalo nesse nosso bate-papo e o Retratos volta daqui a pouco. Não saia daí.